Atividade número 1, primeira atividade do semestre. Vamos começar a falar sobre o reino animalia, onde vamos abordar os animais, os seres vertebrados e invertebrados. Mas antes, vamos trabalhar sobre o que é um animal nessa primeira aula, o que caracteriza um animal, como eles são separados em grupos. Lembra que no início do ano comentei com vocês que todos os seres vivos são separados em grupos. E essa separação dá-se por regras pré-estabelecidas pela ciência. E é o que vamos estudar um pouquinho hoje, nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Na opção A, conceito de animal, seres heterótrofos, originados de um zigoto que se transforma por divisão celular na blástula. Tá. O que seriam os seres heterótrofos? São aqueles que procuram o próprio alimento, não são capazes de produzir energia. Então, através da cadeia ou teia alimentar, eles conseguem a sua energia. Por isso são heterótrofos, tá? Porque buscam alimento em outro organismo. E o que seria um zigoto? Eu vou mudar aqui a imagem. Veja só, o zigoto, por ocasião da fecundação, veja só, nós temos espermatozoides, isso daqui é uma figura do sistema feminino, aqui onde temos o útero, tá? E aqui os espermatozoides. E aqui um espermatozoide normalmente encontra o óvulo. E quando essas duas células se encontram, formam uma só, que se chama o quê? O zigoto. Agora vamos voltar para a nossa aula, para esse texto. E vamos ver que esse zigoto ele vai se transformando, quer ver? Ele vai por mitose, ele vai se dividindo. Mitose é uma divisão celular que você viu lá no primeiro ano. Vamos supor que esse primeiro aqui seria o zigoto. E aí ele começa a se dividir em 2, 4, 8, e vai se dividindo por aí, tá bom? Essa divisão vai se transformar o quê? De zigoto para mórula, para blástula, viu? Então essas características vão definindo um ser vivo do reino animal. Tá, vamos lá. O que seria uma blástula? Que era o quê? O que o zigoto se transformou. É simplesmente uma bola cheia de células, mas no interior dela, isso é oco. Veja que aqui é do ouriço do mar e aqui nós temos da rã. São duas blástulas de animais diferentes que pertencem ao reino animal. E com o passar do tempo, elas formam o quê? Uma camada aqui, ó. Uma camada, outra camada e outra camada. Essas três camadas aqui se chamam folhetos embrionários. Alguns seres vivos não apresentam 3 folhetos embrionários. Para o objetivo de vestibular, você considera isso, 3 folhetos embrionários. Por que eu estou falando isso? Porque ainda há artigos, já existem artigos dizendo que existam 4 folhetos embrionários. Tá? Mas, para efeito vestibular, vamos trabalhar apenas a existência de 3 folhetos embrionários. Tá? Porque geralmente no vestibular, no ensino médio, a literatura está um pouco atrasada em relação aos artigos, a literatura trabalhada em faculdade, em pós-graduação, tá bom? Então vamos seguir em frente, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os folhetos embrionários. Então esses folhetos, eles caracterizam a separação de alguns animais, porque alguns não têm todos os 3 folhetos embrionários, tem menos. E quais são esses 3 embrionários? Veja só que essa parte azulzinha aqui chama-se endoderme. É um folheto embrionário. A parte amarela aqui, ó, é ectoderme. Outro folheto embrionário. E a rosinha, veja só, a rosinha aqui chama-se mesoderme. Outro folheto embrionário. E essa parte em branco aqui, ó, está mostrando o celoma, que é uma parte vazia entre esses folhetos embrionários, onde vão ser alocados os órgãos do organismo que está em formação, tá bom? Como todos os órgãos, aqui, coração, as vísceras em geral. Agora, depois de caracterizar, divididos os seres vivos, vamos para
a seguinte observação. Caracterização do filo ao qual pertence o organismo. Critérios anatômicos, simetria, segmentação corporal. Simetria é se um lado do animal é igual a outro. E a segmentação corporal, se o animal é segmentado em várias partes. Você olha para ele, ele tem várias partes segmentadas, separadas. Tá? Então, isso são características que definem se ele pertence a um grupo ou não. Critérios embriológicos de classificação. É o que eu falei para vocês sobre a blástula, os fluidos embrionários e o celoma, presença ou não. Porque critérios embriológicos se referem como que o indivíduo está sendo formado durante a sua gestação. Tá? E passemos para a letra C. Vamos lá. A letra C vem falando dos grupos que são divididos, os grupos que dividem o reino Animalia. Tá? São os invertebrados e vertebrados, nós encontramos nos seguintes grupos. Primeiro, os invertebrados. Nós temos os poríferos. Veja só, os poríferos são animais conhecidos como esponjas. As pessoas pensam que são plantas, mas não são. As esponjas são animais pertencentes ao reino Animalia. A maioria são marinhos, são lá que ficam no fundo do mar, lá no leito do mar, praticamente, e estão vivendo por lá. E as pessoas olham e pensam que eles são plantas, mas não são, são animais. Agora esses filos aqui, ó, selenterados ou quinidários, tá? São seres como água-viva, anêmona, seres de vida livre, que seria o que? A água-viva, ou fixos ao subsolo, ao solo, ao fundo do mar, que é a anêmona, os corais. Passemos para frente, nós temos os filos dos plateumintos, que, por exemplo, podemos encontrar como exemplos desse grupo a tênia. A tênia, nós temos a tênia do porco, tem outra tênia que é bovina, não é tênia que é bovina, ela está presente no boi, na vaca, e tem a tênia que é encontrada no hospedeiro, nos peixes, que seria o que? Hospedeiros intermediários. Então nós temos aqui os vermes achatados, alongados de forma em lâminas ou fitas, né, como por exemplo as planárias, né, esquistossomo, que é barriga d'água. Já viu aquelas pessoas com enorme barriga? Eu sei quem tem barriga grande, então está com esquistossomo. Não necessariamente, às vezes é por outro motivo. Tá? Uma barriga enorme, assim, grande, protuberante, às vezes pode ser só gordura, não necessariamente esse verme, tá? Questão número 4. Nematodos. São vermes cuja estrutura corporal é simples comparados aos plateumintos. Né? Aí podemos colocar lombrigas, filares, que vão de 20 até 1 metro de comprimento, 20 centímetros até 1 metro de comprimento. Passamos para o grupo seguinte. Todos esses que nós estamos vendo são dos invertebrados, tá? Os anelídeos. São as minhocas e sanguessugas, né? São corpos alongados, cilíndricos, também segmentados. A minhoca você vê várias partes, né, dela separadas, segmentadas, estão unidas, claro, mas você vê uma divisão ali entre uma parte e outra do corpo. Moluscos. Às vezes a gente pensa assim que esses seres por serem mole, não tem nenhuma parte dura, mas a gente pode encontrar alguns exemplares que possuem conchas, ou apenas uma lâmina interna, uma lâmina bem pequenininha interna, de estrutura calcária, que podemos encontrar. Depende do grupo ao qual ele pertence, porque dentro desse filo aí existem outros grupos também, tá? E filo artrópodes. Nós encontramos aí os insetos, os crustáceos, miríapodes. Miríapodes são, por exemplo, as lacraias, os clicerados, que são aranhas, né, escorpiões. Então são os artrópodes. É isso mesmo, aranha não é inseto, pessoal. Por fim, finalizando o grupo dos invertebrados, nós temos equinodermos. São animais que apresentam a estrutura calcária interna, que chama endoesqueleto.
Apesar disso, são considerados invertebrados. Por que são invertebrados? Porque eles não possuem uma estrutura que está presente nos vertebrados durante a fase embrionária. Quando você, que é um vertebrado, estava sendo formado na barriga da mamãe, você tinha uma notocorda que se transformou na sua coluna vertebral. Então, esse animal aqui, esses grupos do Phyllocynodonts, apesar de ter um endoesqueleto, eles não possuem, durante a fase embrionária, uma notocorda. Tá? Podemos citar como exemplo a estrela do mar. E, por fim, os vertebrados ou craniados, os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São animais que possuem crânio e vértebras. Isso são o quê? Tecido vivo. E vai crescendo à medida que o indivíduo vai crescendo. É uma estrutura básica. Tá? Mas e agora temos uma tirinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se melhora aqui. Veja só, no primeiro quadradinho está dizendo o seguinte. Uma pessoa veio com spray, um veneno lá, em cima do inseto. E ele falou assim, o Baratox me deu superpoderes. Olha só. E ele então, esse inseto no segundo quadrinho, chega para uma borboleta e fala, estou vendo o seu esqueleto. E a borboleta responde, insetos têm um esqueleto do lado de fora, seu panaca. E a borboleta vai embora no terceiro quadrinho e o inseto fica sem entender. Borboletas têm um esqueleto do lado de fora? Mas espera aí, professor. Eu aprendi que a diferença entre vertebrados e invertebrados é que os invertebrados não têm esqueleto e os vertebrados possuem. E a borboleta nessa tira está dizendo que tem esqueleto do lado de fora. É isso mesmo. Então não se chama esqueleto. Tem um outro nome que nós damos. Mas todos esses seres vivos possuem estruturas que o ajudam a sustentar o corpo em pé, a se locomover, tá? E proteção. Essas três funções, que são o quê? Comuns, independente se o esqueleto é um esqueleto como o teu, interno, ou se é um exoesqueleto ou um endoesqueleto dos equinodermos, tá bom? Então, vamos para a atividade, e a atividade é o seguinte, você acabar de assistir esse vídeo aqui, você vai para o formulário, se você quiser assistir, tem outros 2 vídeos aqui que vai estar em anexo, esses outros 2 vídeos são interessantes você dar uma visualizada para uma maior compreensão do assunto e até mesmo para vestibular, tá bom? Então você vê esses vídeos, esse primeiro vídeo aqui em cima é o que você está vendo agora, tá? E responda essas 2 perguntas mais na plataforma. Não precisa tirar foto, essa atividade não precisa tirar foto e enviar para mim não, tá? Não precisa tirar foto, nem anexar lá na plataforma não. Beleza? Primeira pergunta, faça uma pesquisa e descubra as funções do esqueleto, tá? Não é o esqueleto de desenho animado nenhum não, tá? Quais são as funções do esqueleto, por exemplo, do teu esqueleto? Que eu já mencionei aqui também. E com base na sua resposta, questão número 2, os invertebrados poderiam ter alguma estrutura cujas funções são parecidas com as funções do teu esqueleto? E aí? Abraços, dúvidas, podem falar comigo, entrar em contato, tá bom? Bons estudos e bora estudar biologia!